Jenny Lee, estrategista de ações da XP, chegando aqui para trazer a visão dela, a análise dela sobre diferentes pontos do nosso mercado. Jenny Lee, seja muito bem-vinda aqui à nossa programação. Bom dia. Bom dia, ou até boa tarde, daqui a pouco meio-dia, né? Obrigada aqui novamente pelo convite para conversar com vocês. Realmente bastante assunto no mercado aqui no Brasil e lá fora, né? Repercutindo e preocupando os investidores hoje, né? Exatamente. Jenny, eu queria até entender um pouco mais da sua visão. A gente viu aí ontem, né, a aprovação ali do arcabouço fiscal. Hoje o mercado ainda acho que está sendo muito pressionado pelo cenário externo, né? Uma grande preocupação sobre uma possibilidade de um default lá na economia nos Estados Unidos, fazendo aí com uma grande pressão para o mercado como um todo. Mas eu queria entender também um pouco mais da sua visão, como você enxerga, né? Se você enxerga alguma interpretação do mercado em relação a esta aprovação do arcabouço. Lembrando que o arcabouço ainda vai para o Senado, deve, né, ser discutido por lá. A gente não sabe se vai trazer algum tipo de alteração ou não, mas entender se você, qual a leitura que você faz sobre esta pauta e a reação dela no nosso mercado. Claro. Hoje de manhã, né, agora a gente tem Bovespa em queda, acho que nem você falou, acho que ainda bastante pressionado pela situação externa, sobre todo o impasse de negociação do teto da dívida americana e a falta de uma resolução, né, e todo o medo de aí um potencial calote histórico dos Estados Unidos. Então, acho que o mercado ainda está refletindo um pouco isso, muito mais do que o cenário de política fiscal por aqui. Então, ontem à noite a gente teve a aprovação na Câmara, né, do novo arcabouço, da nova regra fiscal, vamos dizer assim. Acho que assim, né, a gente tem duas visões de economistas e de mercado que nesse momento são distintas. Do ponto de vista de economistas, né, para quem está fazendo a conta de política fiscal, a gente realmente tem um direcionamento de uma política fiscal expansionista, né, daqui para frente. Então, não necessariamente tão positivo assim, acho que não seria o plano ideal, porque ele realmente vai continuar colocando pressão na inflação. Por outro lado, o que a gente tem visto é que ele trouxe muito mais visibilidade do que no início de 2023, quando a gente tinha né, baixíssima visibilidade sobre qual que seria o plano aí, né, de gastos e arrecadação de receita daqui para frente. Então, acho que teve um ponto positivo que trouxe essa redução de incertezas minimamente, apesar de não ser aí, né, o plano ideal para a economia. Olhando para o mercado, eu diria que acho que os investidores, eles olham para esse plano fiscal com um pouco mais de otimismo do que os economistas, e a gente vê isso claramente refletido principalmente na curva de juros, principalmente aí nas taxas de longo prazo, que a gente viu aí, né, uma queda um pouco mais forte. Olhando para a NTNB 5+, por exemplo, você vê que ela caiu aí de 6,5% para os atuais 5,5%, refletindo essa redução de política fiscal também. E isso também tem, acho que, trazido esse rally que a gente viu no Ibovespa nesse mês. Apesar da bolsa caindo hoje, também nessa semana, a Ibovespa está subindo quase 5% nesse mês, e nos últimos meses também acho que muito sustentado por um otimismo aí, um certo otimismo em relação a maior visibilidade em relação ao cenário fiscal por aqui. Eu quero trazer o Marco Saravalli aqui para a nossa conversa. Jenny, Marco também tem perguntas para você, fica à vontade, Marco. Bom dia, Jenny. Acho que a pergunta do momento é aquela, provavelmente você sabe essa pergunta todo dia, se é o momento de acelerar, né, o apetite por risco, mudar o portfólio, como você como estrategista, o que você tem recomendado, né? Porque o investidor também, uma parte, né, do arcabouço, enfim, do fechamento da curva de juros já está precificado. Então, sempre aquele investidor, quando tiver lá 120, 130 mil pontos, fala assim, agora é a hora de comprar a bolsa. Mas desses 110 mil pontos, ainda é hora de mudar o portfólio, tomar risco? Ou, como você está falando, ainda temos incerteza em relação ao mercado internacional? Enfim, qual que é a estratégia que vocês têm adotado aí no curto e médio prazo? Sim. Olha, acho que a gente tem ficado aí marginalmente mais otimistas com o Brasil nesses últimos meses, principalmente porque, né, com o arcabouço fiscal e também com o processo de desinflação global que a gente está vendo, a gente viu o mercado voltar a discutir um corte de juros por aqui. Provavelmente vai ser mais gradual, vai ser mais para o segundo semestre, mas o que a gente viu principalmente nesse mês foram as ações que são mais sensíveis a juros subirem bastante e finalmente voltarem a se recuperar depois de muito tempo pressionados. Então,
então, acho que no início desse ano a gente estava com um posicionamento ainda bastante defensivo, dado que a gente não tinha visibilidade sobre política fiscal, muito ruído político ainda, e com essa, né, um pouco mais de visibilidade, né, um pouco essa discussão de corte de juros eventual, né, um afrouxamento do ciclo finalmente, começando nesse ano, indo para 2024, acho que a gente tem uma perspectiva realmente um pouco mais construtiva para o Brasil. A gente tem aí um preço-alvo, de valor justo, né? A gente avalia aí, dado o cenário de hoje para o Ibovespa, em 128 mil pontos, versus hoje 110 mil pontos, então a gente vê ainda um certo upside, né? Uma possibilidade de uma alta. Então eu acho que eu diria que, dado esse cenário um pouco mais otimista, acho que faz sentido adicionar um pouco mais de risco nas carteiras, aí buscando ativos que poderiam se beneficiar desse cenário de juros caindo. Mas acho que também tomar um pouco cuidado com alguns nomes também, né? Acho que continuar focando em nomes de qualidade, mas buscando adicionar um pouquinho de risco versus aquele posicionamento que estava muito defensivo no final do ano passado e no começo desse ano, porque ainda assim a gente tem alguns riscos, ainda tem a gente tem discussão sobre outros assuntos como reforma tributária, lá fora também tem riscos de exceção, então não é que os riscos desapareceram, eles ainda existem, mas acho que teve uma redução aí nesses últimos 2 meses. Você trouxe, acho, uma visão importante, né? Até um olhar, vamos dizer assim, um pouco mais otimista Brasil. A gente tem falado muito, principalmente nos últimos dias ali, em relação à questão de estrangeiros, né, olhando mais com esse otimismo no Brasil, o brasileiro em si, muitas vezes ainda, né, estava ali, acho que a gente percebeu durante um bom tempo a bolsa um pouco de lado, mas eu queria entender se você acredita que também, né, a aprovação do arcabouço, se essa confiança, vamos dizer assim, em relação ao arcabouço, pode trazer também ali uma visão até mais atrativa para os investidores estrangeiros e o impacto, né, que a gente pode acabar tendo em relação à nossa moeda também, com essa possibilidade? Claro, na verdade acho que já trouxe, tá? Acho que lá em meados de fevereiro a gente viu uma saída mais forte de fluxo de estrangeiro da Bolsa, e a partir de março, abril, logo depois do anúncio da primeira proposta, a gente já viu o fluxo estrangeiro voltando um pouquinho. Então acho que a gente já começa a ver eles, né, terem um pouco mais, também uma visão um pouco mais construtiva com essa redução de incertezas que a gente teve muito ao longo de janeiro e fevereiro, com muito ruído político que a gente teve, né? Então acho que isso trouxe sim um certo otimismo. Obviamente, também tem o fato de que o cenário externo tem sido bastante difícil, né? As bolsas lá fora continuam muito caras, a gente tem riscos de recessão, tem a China reabrindo, mas porém, né, os dados estão começando a decepcionar, e o Brasil, ele continua esse mercado ainda bastante barato, tanto no relativo histórico, quanto no relativo em relação aos outros mercados lá de fora. E também a gente tem, enfim, muita commodity que protege contra a inflação, a gente tem muito banco que também reportaram, né, resultados muito bons nessa primeira temporada, então a gente ainda continua com alguns setores que acho que são atrativos para o investidor estrangeiro, dado que o cenário lá fora continua ainda bastante difícil. Marcos Saravalli, fica à vontade. Jenny, você falou em relação à alocação da carteira de ações, particularmente, e um pouco mais focado também em mercado local. Vocês têm priorizado algum setor ou ações específicas? Como é que está o portfólio hoje, tendo em vista que você falou, o estrangeiro talvez voltando um pouco mais para o Brasil, enfim, percepção de risco reduzindo um pouco. Como é que vocês têm feito essa mudança, esse balanceamento na parte de ações particularmente? Sim, acho que a gente tem continuado a olhar ainda ações de qualidade, acho que como ainda tem alguns riscos no radar, não é para sair comprando, né, qualquer coisa nesse momento, mas eu diria que a gente começou a adicionar um pouquinho de risco, olhar para esses nomes que são mais sensíveis a juros, lembrando que a gente teve uma recuperação forte de alguns nomes, mas quando você compara para a queda dos últimos 12 meses, foi uma queda enorme, né, de vários setores que são muito sensíveis, então a gente começou a adicionar um pouquinho de risco em setores né, que tem sofrido muito com o macro e agora as coisas começaram a melhorar um pouquinho, mas eu diria que ainda é hora de fazer um balanço, tá? Um balanço ainda com nomes mais defensivos, um balanço com nomes que ainda são mais resilientes e podem navegar o cenário macro, que continua ainda pressionando os resultados das empresas, mas faz sentido adicionar um pouco do que a gente chama de beta, né? Do ratio um pouquinho mais alto, são um pouquinho mais sensíveis e podem reagir bem num cenário de juros finalmente caindo.
Jenny, vou com a Débora Oliveira, que está aqui também com o nosso mapa aberto. Tem perguntas aqui para você. Fala, Débora, fica à vontade. Jenny, bom dia para você. Eu quero trazer aqui o setor de siderurgia e mineração para a gente dar uma olhada, porque a gente vem acompanhando esse movimento de queda. Inclusive, né, a gente teve essa queda forte, mais um dia de queda forte do minério de ferro. Coincidentemente, também uma fala para um cenário bem mais pessimista ali do dono da CSN, numa reunião que ele teve lá em Brasília, né? Ou seja, ele nem um pouco positivo quanto ao cenário, quanto às notícias, macro, claro, também, mas isso ele trazendo ali uma certa preocupação, dizendo que, inclusive, acredita que no próximo mês a gente deve haver uma onda forte ali de más notícias, isso pode, no caso, afetar na opinião dele o setor. Vale cai 2% agora, R$ 65,00 o papel, né? Ou seja, você concorda muito mais com esse viés pessimista do que a gente assistiu, ouviu, inclusive, do próprio dono da companhia da CSN, que está aqui nesse momento, aqui, ó, liderando perdas, inclusive, no setor, 2,36% a R$ 12,80. O que você acha que ele está conseguindo enxergar? Que talvez, né, ou seja, outros setores não estejam enxergando, ou que talvez esse viés de alta que a gente vem acompanhando na Bolsa ainda não esteja precificando? É assim, olhando para o setor de mineração, siderurgia como um todo, foi um setor que sofreu bastante nesse ano, depois de um rally muito forte no final do ano passado. E o principal fator que afeta esse setor e preço de minério de ferro é China, né? Eu acho que no final do ano passado teve bastante otimismo de finalmente a China reabrindo, dando fim aos lockdowns, reabrindo ao resto do mundo, e teve um rally muito forte, e aí depois disso isso não se sustentou. E isso faz até bastante sentido quando você olha para os dados da China. O que está acontecendo? Eles estão reabrindo finalmente, então, na verdade, já estão reabertos, só que toda essa recuperação econômica tem sido muito mais focada aí no setor de serviços e consumo, enquanto que infraestrutura, né, o setor de real estate continua sofrendo bastante. E até olhando daqui para frente, né, curto, médio e até longo prazo, pensando nos objetivos do que o governo chinês tem falado, realmente eles não vão mais focar em infraestrutura, eles querem focar muito nessa parte de consumo. E aí, nesse curto prazo, isso reflete bastante isso. A gente vê preços de metais caindo bastante, então até todo o setor de mineração, cirurgia, não somente no Brasil, mas lá fora também sofrendo, enquanto setores mais focados em consumo, por exemplo, luxo europeu e outros nomes também que são bastante expostos a essa recuperação né, de serviços da China se recuperando muito mais. Então a gente viu essas duas histórias que eu acho que a expectativa no começo do ano, né, era outra, né? A gente esperava que tivesse aí uma recuperação talvez um pouco mais, né, geral, só que o que aconteceu, a gente viu essa história, né, essa mudança de liderança desde o ano passado, que a gente esperava que infraestrutura, que metais, enfim, fosse recuperar, só que tudo aquilo acabou não se refletindo nos dados econômicos. Então, acho que a visão daqui para frente é difícil de dizer, né, mas realmente não parece que o setor de infraestrutura, de setor imobiliário na China, não parece que vai se recuperar muito fortemente, isso pode afetar, continuar afetando os preços desse setor. Perfeito. Marcos Saravalho. Ô Jenny, uma pergunta que, após a temporada de balanços, se vocês puderem fazer um pouco uma revisão, um resumo do que foi a temporada de balanços para vocês aí, que eu sempre faço aquela pergunta assim, o que surpreendeu positivamente, ou nos setores, ou até mesmo em alguns nomes, e o que foi de decepção para vocês nessa temporada de balanços, né? Lembrando que daqui a pouquinho a gente já está quase fechando o segundo trimestre, já estamos passando da metade do segundo trimestre. Mas o que vocês viram nessa temporada de balanços aqui do Brasil, né? Então, destaques positivos, fala, pô, realmente foi surpresa boa, e destaques negativos entre setores e nomes aqui listados. Sim, olha, eu diria que foram poucas surpresas positivas, mas surpresas positivas muito importantes, tá? Quando você olha para a temporada como um todo, não foi uma temporada muito forte. Se você olha os comentários aqui dos analistas, de forma geral, o comentário setorial é que tudo foi bem misto, ou seja, uma mistura de resultados fracos no relativo, quando se compara com as expectativas, e algumas poucas exceções que surpreenderam bem as expectativas. O que foram essas poucas exceções? Os grandes nomes da Bolsa Brasileira. Petróleo e gás, principalmente Petrobras, continuam gerando muito caixa. Grandes bancos, Itaú, Banco do Brasil, né? Então os grandes pesos pesados aí da Bolsa continuaram reportando resultados que foram muito bem, mas no geral eu diria que não foi uma temporada tão estelar assim, tá? Aqui na XP a gente cobre um pouco mais de 140 empresas, então acho que a gente tem uma boa representatividade aí da Bolsa brasileira, e mais ou menos metade das empresas surpreenderam as expectativas aqui dos analistas, tá? Então não foi uma temporada assim super forte, foi, acho que
mista seria a palavra ideal para descrever essa temporada. E só para complementar um pouquinho, né, por que foi uma temporada tão mista, uma temporada não tão forte assim, acho que cenário macro, né, a gente viu muito comentário de que o cenário macro continua ainda bastante difícil, né, com níveis de inflação ainda acima da meta, níveis de juros ainda bastante restritivos e uma economia global também desacelerando. Então a gente tem um cenário macro que realmente não favoreceu os resultados das empresas e até olhando um pouquinho para frente, né, acho que isso até continua um pouquinho, pelo menos no segundo trimestre a gente ainda deve continuar ainda vendo um cenário um pouco mais desafiador, principalmente para esses nomes né, que são mais voltados para o consumo doméstico e ainda com riscos de uma recessão, de uma desaceleração mais forte lá fora. Maravilha. Jenny, quero agradecer. Muito obrigada pela sua presença aqui na nossa programação. Fica o convite para voltar em outras oportunidades.